O silêncio na vila medieval tinha um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol. Ao seu redor, casas de madeira com telhados de palha exalavam aquele cheiro pungente de fumaça antiga misturada com esterco, um aroma que se insinuava nas roupas e teimava em não sair. O ar estava parado, pesado, enquanto seu corpo ainda se recuperava da noite, marcada por pulgas inquietas que insistiam em lhe rodopiar como pequenos fantasmas invisíveis. Você abriu os olhos para o pálido azul acinzentado do amanhecer, uma luz fraca que mal tocava as sombras da aldeia coberta por névoa tênue. O silêncio era quebrado somente pelo rangido prolongado do moinho de vento, girando teimosamente ao longe, como um velho relógio que recusa descansar. O tecido da sua túnica, áspero e puído, roçava contra a pele, uma lembrança constante do frio e da dureza daquela vida. Se hoje um sem bateria já nos desespera, imagine você perdendo as últimas brasas da fogueira, sem nenhum fogo para afugentar o frio ou as criaturas da noite. Sua rotina começou com a recompensa nada doce de varrer o chão de terra batida da casa. Cada movimento levantava uma poeira fina que se alojava no ar, raspando garganta e olhos, como se o tempo ajudasse a esculpir um cenário de monotonia repetitiva. O pão, duro o bastante para servir de arma improvisada, mordeu sua língua seca. Ninguém reclamava. Era alimento e punição ao mesmo tempo. Moer os grãos no pilão artesanal havia consumido horas da noite anterior, um esforço quase tão exaustivo quanto o próprio dia que se anunciava. Ao caminhar pela rua enlameada, você sentiu o calor brando da lenha queimando no fogão dos vizinhos. Uma promessa efêmera de conforto que escapava para o ar frio. Pássaros tímidos arriscavam alguns cantos, e uma vizinha distante acenava com dedos enrugados, seu olhar carregado de um misto de pesar e resistência. Um pequeno lampejo de esperança cruzou sua mente. Talvez o dia trouxesse mais que só fadiga e infortúnios. Talvez algo ou alguém quebrasse a rotina opressiva. Então, o inesperado. O latido dos cães cessou abruptamente. Um silêncio súbito se espalhou pelas ruas. Você percebeu que olhares discretos se cruzaram, tensos, alertas. A estalagem, sempre barulhenta até momentos antes, estava estranhamente quieta. Um arrepio percorreu sua nuca, não só pelo frio, mas pela sensação de que algo estava para acontecer. Algo que poderia transformar seu dia comum em um episódio para contar, com certo tom de horror ou admiração. Ei! Antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio profundo ainda pairava sobre a vila, quando você se encolheu um pouco mais sob a túnica. O frio insistente agarrando seus ossos como uma sombra persistente. O arrepio que subiu pela nuca, minutos antes, parecia agora uma semente plantada na sua pele, germinando um pressentimento sombrio. O latido dos cães, tão comum a estas horas,
desaparecera como se engolido por uma nuvem invisível. E esse vazio de som era mais perturbador do que o próprio barulho. Você passou a mão pelo rosto, sentindo a aspereza da barba mal feita, que teimava em puxar a pele ressecada. O hálito carregava o gosto amargo do esforço da noite anterior. As palmas úmidas grudavam na superfície fria do batente da porta ao abrir caminho para o mundo lá fora. Lá fora, porém, o ar parecia mais denso, como se tivesse acumulado uma ansiedade coletiva invisível que se infiltrava pelas frestas das janelas e sob as portas tortas. Os primeiros raios de sol começavam a vencer a bruma que cobria as construções de madeira e barro. Porém, essa luz tímida não trazia consolo. A névoa espalhava-se como um tecido esfarrapado, envolvente que parecia querer esconder algo. A rua principal, normalmente um desfile de passos e vozes, agora estava deserta, exceto por um punhado de sombras imóveis que se agarravam às suas portas. Você deu um passo hesitante sobre a lama, sentindo o chão ceder ligeiramente sob os pés, deixando um rastro pantanoso que broxava qualquer ideia de rapidez. O cheiro forte de esterco fresco e madeira queima, que costumava ser a mesma música incômoda de todas as manhãs, parecia agora ofuscado por algo mais difícil de identificar. Um aroma sutil de ferro e medo, misturado com a terra úmida. A sua atenção foi puxada para uma pequena multidão que se formava ao redor da estalagem. Um círculo tenso e silencioso, onde ninguém ousava entrar. Ao se aproximar, notou as expressões crispadas, rostos marcados pelo tempo, com olhares que tentavam decifrar um enigma que ninguém ousava verbalizar. Um sussurro baixo atravessava as frestas, um murmúrio que se perdia entre o rangido distante do moinho que não parava de girar, como um relógio que insiste em relembrar a passagem inexorável do tempo. Do meio da multidão, um homem coberto por uma capa colorida manchada chamava a atenção, com gestos nervosos e olhos que nunca paravam de se mover. Ele segurava um pedaço de pergaminho amarelado que tremia em suas mãos sujas. O murmúrio baixou a um silêncio cortante quando ele finalmente quebrou o grito interior da vila. Preciso falar com o prefeito, urgentemente. Você sentiu o peso do momento. Aquela não era uma simples reunião matinal, nem um boato mal contado. Algo realmente fora do comum estava acontecendo. Algo que ameaçava rasgar o fino véu do cotidiano, arruinado daquela vila esquecida pelo tempo. À sua volta, as portas das casas começaram a se abrir lentamente, revelando olhares cautelosos e corpos inquietos. Lá, a poucos passos, uma criança segurava firme a saia da mãe, os olhos arregalados e úmidos, como se pressentissem uma tempestade que estava prestes a cair. Um velho encostado à parede, com a pele enrugada, que parecia uma colcha de retalhos, murmurava uma oração quase inaudível, apertando um amuleto de madeira contra o peito. Tudo isso coloria a cena com uma intensidade que não precisava de palavras para ser sentida. Você engoliu em seco e, mesmo com medo se formando como um nó no estômago, deu mais um passo à frente. O rapaz de capa ajeitou o pergaminho, encarando a multidão como se desfiasse um segredo. Ei, gozo! Chegou ao nosso conhecimento que algo está se aproximando. Algo que não podemos ver, mas podemos sentir.
Essa frase caiu como uma pedra no lago tranquilo da sua mente. Uma presença invisível, um perigo intangível, o medo mais antigo da humanidade traduzido em palavras simples. Ainda assim, não havia pânico aberto. Era um temor contido, como uma gota d'água prestes a cair, preparada para despertar um turbilhão. Você percebeu então como as pequenas tochas na entrada da estalagem lançavam sombras longas e retorcidas, que pareciam ganhar vida própria na névoa crescente. O vento soprou um pouco, carregando consigo o sussurro dos campos distantes e o cheiro apressado de folhas molhadas. Ao mesmo tempo, uma promessa de mudança e um aviso silencioso. O homem então falou de novo, sua voz cheia de urgência. Já tivemos desaparecimentos nos arredores. Pessoas somem sem deixar rastros. A vila deve se preparar e se proteger. O peso dessas palavras se enroscava em sua garganta. Desaparecimentos? Em uma aldeia onde cada rosto era conhecido, onde cada história parecia tão enraizada na terra, isso soava como uma sentença sinistra. Você olhou para os lados, tentando encontrar algum sinal, talvez uma marca, um sinal de luta, algo que justificasse aquela reunião inesperada. Mas tudo parecia normal demais. Simplesmente um vazio esticado sobre o que antes fora a rotina segura, daquela vida dura e silenciosa. Ainda assim, a sensação de tranquilidade foi varrida pela inquietação crescente, e você sentiu o chamado daquela transformação que começava a se formar no ar pesado. O que antes era apenas mais um dia para suportar, agora era a fronteira entre a segurança desconfortável e um território desconhecido, onde poucos ousavam pisar. Enquanto as primeiras nuvens dissipavam a névoa em pequenas fendas de céu azul opaco, a vila inteira parecia prender a respiração, aguardando o que vinha a seguir. O sino da igreja, lento e solene, começou a tocar, um convite sombrio para quem tivesse ouvidos para entender. E naquele momento, um grito corta o silêncio. Não um grito de terror, mas um chamado, um eco que parecia atravessar as paredes apodrecidas das casas e alcançava o fundo da sua alma. Você se virou rápido, tentando localizar a origem, quando algo rompeu a linha tênue do horizonte. Uma figura solitária, montada e encapuzada, corria em sua direção, como se cada passo carregasse o destino da vila nas costas. Seu coração acelerou. O dia comum, não. Esquecido e pesado de rotina, acabava de se tornar o prenúncio de uma história que você jamais poderia imaginar e que talvez, lá no fundo, desejasse não acompanhar. O que tem consigo dentro do fogo, aguardando o momento certo para jogar suas peças. A tarde prometia mais do que apenas trabalho e cansaço. Prometia respostas, ou perguntas que muitos gostariam de evitar. E naquela pele fina da existência medieval, verdade protege para quem quer criar bem contato e seu oponente. Onde cada sombra ocultava um segredo, você sentiu que o verdadeiro silêncio estava prestes a acabar. O cavalo resfolegou pesado sob a capa negra do cavaleiro. Enquanto ele se aproximava, galopando entre os primeiros feixes de sol que espremiam a névoa matinal. Cada respiração do animal carregava um vapor branco, que se dissolvia como um suspiro fugidio no ar já pesado da vila. Você estreitou os olhos, tentando agarrar aquele vulto que avançava, sentindo o peso da apreensão crescer
como uma sombra se alastrando em silêncio. Ao chegar diante da pequena multidão, o cavaleiro desmontou com rapidez, os olhos ocultos sob o capuz, vasculhando cada rosto com urgência. A poeira levantada pela ferragem dos cascos ainda pairava no ar, misturando-se ao cheiro familiar de lenha queimada e terra molhada. Um som de prensa se silenciava o mundo ao redor. Você percebeu que por um momento até o moinho de vento pareceu parar de seu eterno girar, como se o tempo segurasse a respiração. O homem enigmático ergueu o braço trêmulo, tirando do interior da capa um selo de cera vermelha, marcado com uma insígnia que você jamais vira, mas que fazia seu coração dar uma disparada desconfortável. Nenhum som era necessário para presenciar o impacto do símbolo. Rostos se fecharam, olhares se tornaram pálidos, e até o velho que murmurava orações pareceu prender a voz. A vila inteira parecia presa a um fio invisível de tensão, cada um aguardando para saber se aquele era o prenúncio final da calma dissolvente. Venho em nome do castelo de Greyhelm, ele anunciou com voz rouca, mas suficientemente firme para perturbar os sussurros. O senhor feudal ordena que se preparem para evacuar. Algo mais velho que as próprias pedras desta terra está se movendo contra nós. Um murmúrio agudo cortou a multidão, como o deslizar de uma navalha contra o silêncio. Você sentiu um arrepio subir pela espinha, não apenas pelo medo, mas pela certeza de que o homem não trazia apenas notícias, trazia uma sentença. À sua volta, as pessoas começavam a se dispersar, algumas em passos apressados, outras ainda presas aos últimos ecos do choque. A criança que segurava a saia da mãe continuava imóvel, os olhos ainda maiores, como se tentasse encontrar dentro daquele homem uma proteção que a vila sequer sabia se poderia oferecer. Você se aproximou, querendo ouvir mais, sentir a verdade oculta por trás das palavras oficiais. O cavaleiro começou a descrever acontecimentos sinistros nas florestas próximas. Sombras que desapareciam sem rastros, animais que fugiam enlouquecidos e um sussurro constante que parecia vir da terra, como se o próprio chão resmungasse alarmado. Havia relatos de luzes escuras no céu à noite e uma sensação de ser observado, como se a vila fosse agora uma presa para algo invisível. Por um segundo, você quase esqueceu do frio, da aspereza da túnica, do sabor horrível daquele pão seco e duro. Porque o que agora ocupava sua mente não era o desgaste que consumia sua pele, mas o terror silencioso que enfeitava aquele amanhecer como um véu sujo. Você pegou a mão da criança, tentando transmitir um pouco do alento que não sentia. O velho que apertava o amuleto se aproximou devagar, deixando escapar uma palavra. A maldição voltou. Aqueles dois simples termos reverberaram em sua mente como um toque maligno de sino distante. A vila, com todas as suas dores e esperanças quebradas, parecia ser o palco de algo além da razão, um retorno ao desconhecido que sua alma já temia. Os últimos raios do sol tentavam romper a densa camada de névoa e medo, mas as sombras cresciam a cada momento, infiltrando-se nos cantos menos iluminados das ruas lamacentas. Você respirou fundo, sentindo o ar grosso e carregado, e por um instante pensou em voltar para dentro da casa,
para o abrigo da fumaça e do calor proveniente do que restava da lenha. Mas algo o impulsionava para a frente, uma inquietação que não se podia fugir, como o som distante e insistente do sino da igreja que continuava a ecoar, somando-se ao longe aos sussurros que induziam a vigilância. Olhou para o cavaleiro, notando pela primeira vez a exaustão escondida em seus olhos antes furtivos. "Quanto tempo temos?" você perguntou, a voz seca. "Pouco", respondeu ele, a tensão moldando cada palavra. "O que quer que venha, não vai esperar." Veio então o ruído, passos apressados, gritos abafados e barulho de tapas nas portas de madeira. Enquanto grupos se organizavam tumultuados, tentando coletar o pouco que podiam carregar, o ar ressoava com o choque da urgência que escancarava o abismo do cotidiano, substituindo a rotina pela sobrevivência. Você sentiu o olhar da mãe segurando a criança, e ao seu lado, o velho, que parecia estar em calma absoluta, mesmo com as mãos ainda no amuleto. A promessa do dia, agora, era uma ameaça palpável. O silêncio, que havia sido um manto, começava a se desfazer numa sinfonia de caos iminente. Quando você pensava estar preparado para o que viria, o som do sino estremeceu mais uma vez, mais forte, mais insistente, e uma sombra se destacou contra o céu que começava a se abrir. Outra figura viajante emergia do horizonte, trazendo consigo não respostas, mas algo ainda mais perturbador. Você se virou para encará-la, e ao fazer isso, a sensação de que o verdadeiro motivo daquela agitação não era visível nem explicado se intensificou, porque naquele instante tênue, você soube que o que se aproximava não era apenas uma ameaça externa, mas um segredo enterrado no âmago da terra seca e das casas que rangiam em volta. Algo velho, sinistro e profundamente enraizado naquelas terras despertava, e a vila, com sua poeira e suas memórias, seria o palco dessa vigilância silenciosa. E naquela hora, com o sol finalmente rompendo a névoa, apenas para revelar mais sombras, você percebeu: o verdadeiro silêncio estava morto. Agora começava o ruído que carregaria os destinos. O crepitar distante do fogo na chaminé se misturava com um murmúrio tenso que hoje não se escondia mais. O cavaleiro deixara-lo, selo de cera cair, com um thud seco, eterno nesse instante, carregado de uma gravidade que parecia parar o mundo. Você sentiu o ar engordar ao respirar, um peso invisível que espremia o peito e fazia o coração martelar depressa. As palavras dele ainda reverberavam no silêncio agora rompido. Algo mais velho que as próprias pedras desta terra está se movendo contra nós. O velho, que parecia um fragmento vivo do passado, encostado na parede, continuava a segurar seu amuleto de madeira com uma firmeza quase desesperada. Seus olhos fundos e silenciosos fitavam um ponto invisível à sua frente, como se tentassem enxergar o som que se escondia naquele presságio sombrio. Por um instante, o vento cortou a névoa da vila, levando consigo o cheiro úmido da floresta e o abafado odor da lenha queimada. Você ouviu lá atrás a ressonância lenta do sino da igreja. Seu toque arrastado e solene, um baque no ar denso que trazia junto um anúncio silencioso.
A calma, que até então era só peso, começava a se desfazer em fragmentos de medo espalhado. Na rua, as pessoas começavam a se mexer, mas não em desespero. Havia um silêncio carregado, daqueles que precedem a tempestade, um sentimento coletivo que se infiltrava pelos rostos marcados de suor. Cansaço e esperança vacilante. Você notou as mãos trêmulas da mãe que segurava a criança, ainda firme, e o olhar perdido do rapaz que trouxe a notícia, com seu capuz caído para trás, revelando uma testa brilhante de suor. Curioso, você se aproximou dele, com os olhos grudados naquela figura já coberta de poeira e cansaço. Como, assim, mais velho que as pedras, você engoliu o nó que se formava na garganta, tentando entender o que realmente avançava sobre vocês. Ele hesitou, olhando em volta, como se temesse que as sombras mesmo pudessem ouvir. Então, falou baixo, quase num sussurro cortante. No castelo de Greyhelm há histórias. Contos antigos que ninguém mais acredita. Falam de forças adormecidas sob essa terra, de um tempo em que homens e monstros caminhavam lado a lado. Digamos que elas acordaram. O coração apertou. A imagem do chão diante de seus pés ganhou textura pesada e quase viva. Você sentiu a pele arrepiar, como se as próprias tábuas de madeira das casas guardassem um segredo ruim demais para ser contado. O sol, rompendo a névoa agora, parecia um facho frágil, tentando perfurar um teto invisível feito de medo coletivo. Uma sombra se moveu ligeiramente na periferia da sua visão. Um gato magro desaparecendo entre os ferros enferrujados das carroças. Outro som enganador. O farfalhar distante das folhas. Ou seria um sussurro no vento? A vila parecia presa em um limbo. Um intervalo onde o tempo dançava sobre tóxicos fios de tensão. As ordens do cavaleiro ecoavam pelo ar. Uma razão oficial para o caos que começava. Preparar a evacuação. 2 palavras com um peso estranho. Eram um convite para abandonar tudo. As casas fedidas, o pão duro, o cheiro de esterco misturado com lenha queimando, para enfrentar o desconhecido. O desconforto daquela vida simples parecia, por um breve momento, menor que o que vinha além das fronteiras da vila. Você olhou ao redor e viu rostos se apertando uns contra a outros, buscando força na coletividade, enquanto outros fugiam para dentro de seus aposentos, fechando portas e janelas com ânsia. O moinho de vento seguiu girando, teimoso, uma testemunha muda do que poderia ser o último dia de alguma coisa. O velho murmurejo do amuleto se fez mais audível para você. Ele sussurrou palavras incompreensíveis, uma prece ou talvez um conjuro envelhecido, enquanto os olhos instigantes se voltavam para o céu encoberto. Você respirou fundo e sentiu a aspereza da túnica encolher, a dura realidade da poça lamacenta se agarrando às suas botas, o frio escorrendo por entre as costas como um aviso sutil. De repente, algo quebrou a rotina do murmúrio. Um tropeço distante, passos pesados que ecoavam pela rua, uma sombra surgindo no topo da colina que enquadrava a vila. Outra figura aparece e seu semblante se revela. Dessa vez não há dúvidas nas caras que olham. O medo se infiltra de maneira mais cruenta, como veneno. Ela trazia um manto diferente, velho e gasto, coberto de símbolos que você não reconhece. Os olhos,
queimando por trás do capuz, fixam a multidão com uma intensidade insolente, como se soubesse que seu próprio destino estaria entrelaçado a essa vila. A voz dela cortou o ar com uma calma assustadora. O tempo para fugir já acabou. O que se levanta agora não perdoa, nem esquece. Você sentiu a boca secar. O frio que antes era só o anúncio do dia, agora era uma promessa. A terra parecia respirar. Os silêncios se encheram de vozes ausentes. O ar, carregado de segredos, aguardava a primeira faísca. E quando o sino da igreja tocou mais, uma vez um som diferente ressoou, abafado, soturno, como algo que estava prestes a acordar do fundo dos tempos. E aquela figura imponente apenas sorriu. Você percebe no instante em que as sombras se alongam e a névoa volta a fechar o horizonte, que a vila não era só um ponto esquecido no mapa. Ela era um tabuleiro, e o jogo que começava agora tinha regras desconhecidas. O verdadeiro silêncio, que parecia ter morrido naquela manhã, renascia agora em um som sombrio, o prenúncio de uma contagem regressiva que ninguém poderia parar. O sol, ainda tímido, espreguiçava-se preguiçosamente entre os galhos retorcidos da floresta que abraçava a vila. O silêncio, agora partido em 1000 fragmentos de murmúrios e passos apressados, carregava uma tensão quase palpável, como se o ar tivesse engrossado, tornando cada respiração um esforço pesado. Um jeito cruel do mundo lembrar que calma é só uma desculpa para a próxima tempestade. O cavaleiro, recoberto pela poeira da estrada, dirigia-se ao centro da praça, onde os rostos marcados pelo tempo e pela luta começaram a se aglutinar num mosaico de olhos inquietos. Seus movimentos, ainda tensos pela urgência, não impediram um leve tremor nas mãos, quando ele retirou o pergaminho do interior da capa. Um convite para a evacuação, escrito com tinta desbotada, mas carregado de uma autoridade que ninguém ousava questionar. Você sentiu o cheiro de fumaça que se misturava à terra molhada, um aroma quase constante que fazia parte da identidade da vila, mas que agora parecia como o último resquício do conforto que restava. A névoa, como um véu sujo, começava a se dissipar lentamente, deixando à mostra não só as casas de madeira e barro com suas telhas deformadas pelo tempo, mas também as sombras longas que dançavam nas esquinas, como fantasmas em um baile macabro. A criança que segurava firme a saia da mãe não se mexeu, mesma raiz no chão, enquanto seus olhos abertos quase pediam um milagre contra o medo que crescia. Você sentiu o aperto do coração, como se essa ansiedade coletiva fosse uma pedra erguida lentamente entre todos, também esmagando sua própria coragem e vontade de agir. A voz rouca do cavaleiro cortou o murmúrio crescente, narrando os eventos que já eram sussurros correndo pelas casas, desaparecimentos inexplicáveis nas florestas, animais fugindo sem rumo, até mesmo o som estranho e incessante que parecia brotar do próprio chão, como se a terra estivesse tentando avisar que o passado voltou a morder os dedos do presente. Palavras sobre uma força mais velha que as pedras reverberaram, trazendo um gelo que parecia congelar até o ar. Você deu alguns passos em direção ao cavaleiro, o tecido áspero da túnica rangendo sob o movimento lento, enquanto o velho de olhar opaco se aproximava, bombardeando o amuleto de madeira em sua mão enrugada, murmurando palavras antigas,
talvez um conjuro ou uma última prece contra o que nem ele entendia completamente. O cavaleiro parecia carregar o peso do mundo nos ombros, quando revelou que o castelo de Greyhelm já registrava acontecimentos semelhantes, ecos de um terror adormecido que agora acordava, despertado por mãos invisíveis que antes haviam selado aquele segredo no silêncio da terra. Ao seu redor, os habitantes trocaram olhares, entrelaçados pela dúvida e pela urgência. Homens começaram a recolher o que podiam, crianças a se encolher nos braços das mães, enquanto as mulheres acendiam pequenas tochas, não só para enxergar, mas para segurar com firmeza uma réstia de esperança contra a escuridão iminente. E então, num sussurro, o cavaleiro falou da palavra que havia lançado ao ar como uma sentença. Maldição. 2 fonemas que ecoaram alto demais para quem buscava um mínimo de racionalidade em meio ao caos. O céu, que alternava entre um azul desbotado e cinza pesado, parecia preparar-se para desabar como um manto pesado sobre todos. O molhado das ruas refletia os primeiros raios em faíscas trêmulas, como se a própria vila estivesse em chamas, engolida por um fogo silencioso. Você virou o olhar para o horizonte, onde uma nova sombra surgia, maior, mais lenta, carregando símbolos desconhecidos de um tempo que misturava misticismo e medo. Era ela quem terminaria de apagar aquela tênue linha entre o possível e o impossível. A mulher de capa escura caminhava através do asfalto molhado, seu passo firme contrastando com as mãos trêmulas dos que a cercavam. Olhos queimavam por trás do capuz, penetrando os corações amedrontados da pequena multidão, como se transportasse nos ossos a memória de 1000 invernos cruéis. Fugir não é mais uma opção. Pitou o ar, baixa e cheia de certeza. O que desperta agora busca não só nosso corpo, mas o silêncio que enterramos no passado. Esta vila é a fronteira. Ou resistimos, ou desaparecemos. O sino soou de novo, seu repicar lento e solene, tornando-se um chamado que penetrava cada canto das almas inquietas. Com um gesto que parecia desenhar um território invisível no ar, a mulher revelou um símbolo, não tão diferente do selo do cavaleiro, mas mais antigo, como se fosse o presságio final do que havia de vir. Enquanto as sombras se alongavam e a névoa se adensava, você sentiu o frio qual pele que sobe o braço, chegando à nuca, onde o primeiro frio daquela manhã se transformava em algo distinto, o aviso de que o jogo de fato começara. Você respirou fundo, a lama fria agarrando seus sapatos, o cheiro de terra molhada e madeira queimando, uma constante amarga no ar. Uma última estrela, distante e quase apagada no céu cinzento, piscou antes de desaparecer atrás das nuvens. No instante seguinte, saltos pesados romperam o silêncio. Não passos comuns, mas um ritmo quase ameaçador que se aproximava rápido, carregado por sombras que não deveriam existir ali. E no limiar do medo e da curiosidade, você percebeu. O silêncio morreu mesmo. Agora só restava a escuridão, carregando em seus braços aquilo que a vila temeu por gerações. A pergunta queimada na boca e no coração.
quem seria o primeiro a quebrar o pacto do silêncio e a revelar o que realmente se escondia naquela terra esquecida. O crepúsculo se espalhava com lentidão sobre a vila, tingindo as nuvens de um cinza pesado e gotejante. A névoa, aquela velha amiga, já não mais escondia, mas revelou sem pudor as silhuetas hesitantes das casas de madeira, com seus telhados tortos e desgastados. O vapor do frio misturava-se à fumaça da lenha que queimava vacilante nos lares, vocalizando um canto rachado, quase como um canto fúnebre, para um dia que se recusava a ser só mais um. Você sentiu o peso da tensão cravar como agulhas nos ombros, onde a aspereza da túnica mordia sem dó, dando-lhe uma companhia entre o calor escasso. Ao redor, o murmúrio da vila se amplificava, arrastando vozes baixas e sussurros que se entrelaçavam como teias invisíveis, unindo todos numa espera que poucos tinham coragem de nomear. O cavaleiro de Greyhelm ainda era o tema silencioso daquela discussão. Suas palavras réplicas afiadas na memória e nos corações pulando por detrás dos olhos cansados. Um movimento à distância chamou sua atenção. Um grupo pequeno se ergueu perto da encruzilhada. Homens, mulheres, até crianças, tentando entender onde seus fragmentos de cotidiano haviam se perdido. Somavam esforços para arrumar o pouco que poderiam levar numa pressa quase ritualística, como uma dança descoordenada entre o medo e a resignação. O cheiro da terra úmida subia das poças deixadas pela chuva da noite passada, um cheiro que agora parecia carregar um contexto diferente. Não era mais o simples odor da rotina, mas algo que pressagiava o inesperado. Você observou o velho que àquela altura já não murmurava sozinho seus preces, mas agora usava o amuleto de madeira para marcar os passos circunstanciais, como se medisse o tempo ativo de uma ameaça iminente. Seus olhos vazios se fixaram num ponto além das árvores, além do horizonte, onde a floresta engolia as últimas lufadas do dia. Em silêncio ele mexia os lábios, soltando palavras pela primeira vez audíveis demais para ignorar. Eles vêm de onde o sol não alcança. No instante seguinte, estalidos secos e metálicos atravessaram o ar pesado. Viu os homens armados de forquilhas e paus trocarem olhares como quem acorda para um pesadelo coletivo. Era uma sensação que a vila mantinha o fôlego preso, um suspiro pouco antes do mergulho no desconhecido. Até o moinho de vento pareceu desacelerar, como se respeitasse o momento solene, e os cães que antes silenciaram retornaram com latidos nervosos. O som cortante que parece estremecer as calçadas enlameadas. Algo mais pesado que o medo começava a se formar. Uma sombra gigantesca que não pairava só entre as pessoas, mas nos cantos da sua alma. E foi quando seus olhos captaram a chegada tardia do inesperado. A porta da taverna rangeu com um gemido antigo e, aos poucos, uma figura emergiu das sombras. O padeiro, normalmente um rosto vermelho e sorridente, vinha agora com as mãos tremendo e o olhar vidrado, como quem sentiu nas costas o sopro gelado da morte. Ele agarrou você pelo braço, com um peso que parecia desabar sobre seus ossos. Tem mais gente sumindo na floresta, disse, quase sem fôlego, como se carregar aquela notícia fosse uma sentença. Ouvi gritos à noite, ecoavam como se a própria terra estivera ferida.
O cabelo desgrenhado colava-se ao rosto suado e o cheiro forte de cerveja velha envolvia a palavra ditas ao vento, como um aviso que se recusava a morrer. Você engoliu em seco, o sabor amargo do pânico se misturando ao costumeiro gosto ruim do pão duro mastigado durante o jantar. Ao levantar os olhos, viu o brilho metálico da lamparina trêmula lançando sombras que se agitavam. A luz do facho que antes aquecia, agora distorcia os contornos das faces, capturando uma vila que parecia se desfazer na própria escuridão. E então ouviu o som que não deveria estar, um ranger pesado, vindo da floresta, próximo o suficiente para fazer até os mais atirados encolherem-se. Como se o chão debaixo das árvores rangesse, abrisse fissuras invisíveis de onde escapavam suspiros, ameaças e talvez até segredos enterrados. Você tentou se recompor. Passou uma mão trêmula pelo rosto para afastar a sujeira e a tensão. Respirou fundo, mesmo que o ar ali estivesse pesado, condimentado com o cheiro de madeira queimada, terra molhada e um metálico quase imperceptível, como se uma ferida aberta impregnasse todo o ambiente. Se ao menos tivesse uma chance, você pensou, mas este não é um dia qualquer. A vila, com seu cheiro característico de lama e fumaça, lentamente se tornava um cenário de prelúdio para o inominável. No fim da praça, a figura da mulher de capa negra reapareceu, aproximando-se sob o frescor cauteloso dos últimos raios de sol. Ela parou, removendo o capuz por um instante só. Seus olhos escuros chocaram-se com os seus, carregados de uma urgência que não precisava de palavras. Não há como voltar atrás. O que desperta não conhece misericórdia, ela declarou, a voz um sussurro rouco que cortava melhor que uma lâmina. Este lugar será o começo ou o fim. Enquanto seu coração acelerava, um estalo agudo soou atrás de vocês. Algo rompendo o silêncio que já não era mais silêncio. Era um convite sombrio para o que viria. E naquele exato momento, da ausência escura da floresta, uma outra sombra deslizou, mais próxima, mais silenciosa, uma presença que não buscava apenas testemunhar, mas moldar o destino de todos os que respiravam o ar pesado daquela vila esquecida pelo tempo. Você sentiu o frio da certeza crescer. O jogo começara de verdade, e no horizonte poucas dúvidas restavam. Ali, onde o mundo parecia se calar, o silêncio estava morto para sempre. O vento da noite começava a deixar rastros frios pelas ruas da vila, carregando com ele um silêncio novo. Não o velho manto de rotina sonolenta, mas uma quietude cortante, cheia de segredos não ditos. Você sentia o aroma misto de lenha queimada e terra úmida. Um cheiro quase familiar, mas agora impregnado de uma sensação desconfortável, como se o próprio ar tivesse aprendido a sussurrar. Ameaças. Um sussurro baixinho percorreu os becos, como o tremeluzir fraco da última brasa antes do apagar total. A presença da mulher de capa negra ainda pairava intensa na sua mente, seus olhos flamejando indignação e saber profundo, como se carregasse nos ombros o peso de um inverno que não terminaria bem. Ela tinha deixado claro, a fuga não era mais uma opção, e o que despertava no solo desta vila era algo mais velho que as histórias contadas nas lareiras, mais terrível que o medo da noite. Você andava lento, sentindo a lama grudenta nas botas, cada passo um esforço contra o peso de um mundo prestes a desabar. As casas, com suas madeiras tortas, rangendo ao som do vento, pareciam enfiar os dedos calejados no céu encoberto,
numa súplica muda, lembranças e medos. Tudo se misturava sob o céu de chumbo, onde as primeiras estrelas apareciam negligentes, como se tivessem também medo de olhar para baixo. Ao virar a esquina, encontrou um pequeno grupo reunido na praça central. Rostos cansados, olhos vidrados, espectadores de um espetáculo sem roteiro. O velho que antes murmurava suas preces, agora falava alto, sua voz rouca traduzindo o velho perigo em palavras quase esquecidas. Eles vêm, mesmo da sombra onde o sol não alcança. A multidão silenciou, como se o tempo tivesse parado para ouvir o eco daquele aviso. O sino da igreja ressoou atrás de você, um som que parecia pulsar no peito de cada um, embalando uma ansiedade que já não podia ser disfarçada pelo cotidiano cansado. No ar, o cheiro metálico que percorrera as ruas antes voltou dessa vez com força. Um aviso sutil de ferro esmaltado pela ferrugem da ameaça que se aproximava. Nas sombras das árvores, folhas farfalharam. Um som que se tornou mais uma conversa com o que o mundo não queria revelar. De repente, passos rápidos romperam a calma aparente. Um tamborilar urgente contra a madeira das portas e calçadas enlameadas. Era o padeiro, rosto pálido e tremendo, quase ofegante, seus olhos denunciando noite sem sono. Mais gente sumiu na floresta. Gritos, ecos de algo que rasga a terra e não se vê. Ele agarrou seu braço, e naquele toque frio você sentiu a gravidade que não se pode medir com palavras. O murmúrio se fez voltar como uma maré crescente, engolindo todas as vozes que antes tentavam resistir ao pânico. A mulher de capa negra reapareceu, como uma chama que insiste em arder no escuro. Ela não precisava se explicar. Seu olhar dizia tudo. Não há como voltar. Sua voz era um fio quebrado de esperança, difícil de segurar, mas impossível de ignorar. As palavras caíam como pedras frias. O que despertava buscava não só corpos, mas o silêncio enterrado no passado. Você sentiu o peso do mundo crescer no ar. A terra parecia suspirar, respirando lenta, como se fosse um ser vivo, que podia ouvir o medo palpitar em cada coração. Enquanto as nuvens se arrastavam no céu, revelando um azul desbotado, as sombras cresciam nas esquinas, alongando-se como dedos para agarrar o que restava da segurança daquela vila. Os aldeões começaram a reunir-se, improvisando tochas que tremiam nas mãos trêmulas. Um combate mudo contra a escuridão que avançava. As crianças se encolhiam nos braços das mães, deixando escapar suspiros curtos, hesitantes. Os mais velhos olhavam para o chão, sentindo o amuleto de madeira quente contra o peito, uma âncora frágil num mar de incerteza. Você tentou enfrentar o frio que cortava a pele, puxou a túnica áspera com mais força, como se pudesse se agarrar a alguma coisa, qualquer coisa, que o mantivesse ancorado. Lá fora, o moinho de vento girava com a mesma teimosia de sempre, mas a sua melodia parecia mais um lamento agora, uma canção de final de ciclo. Então um som que congelou a alma, um estalo agudo vindo da floresta que margeava a vila, acompanhado por um farfalhar intenso que não parecia natural. Os passos se apressaram, vozes se levantaram num murmúrio apressado.
Você estremeceu, sentindo na ponta dos dedos o arrepio daqueles momentos em que o tempo se dobra, quando o que está por vir se aproxima antes mesmo de se revelar. E foi aí que percebeu, na linha tênue entre as sombras do crepúsculo e o céu opaco, uma nova figura surgia. Não era montada, nem apressada. Avançava com uma calma quase insolente, os olhos fixos na vila, como se carregasse o peso de todos os segredos que estavam por despertar. Em seu rosto, reconheceu um olhar que não era de medo, mas de uma certeza perturbadora. Você engoliu em seco, enquanto o último raio de sol se apagava atrás das nuvens. A vila inteira estremeceu no silêncio que o acompanhou, um silêncio que já não significava paz, mas um prenúncio indefinido e pesado. A noite prometia, enfim, abrir-se o véu. E você sabia, no fundo do seu ser, que o jogo agora tinha uma nova regra. E essa figura era apenas o primeiro sinal de que o verdadeiro inimigo não vinha de fora, mas daquilo que sempre esteve escondido, pronto para reclamar sua vez. O vento carregava um frescor cortante que parecia penetrar até os ossos, enquanto o último raio morno do sol se escondia preguiçosamente atrás das copas das árvores. A vila não mais respirava em silêncio. O murmúrio apressado das vozes, entrelaçado ao estalo tímido das tochas que tremeluziam nas mãos trêmulas, criava uma sinfonia tensa, quase frágil como a esperança que insistia em se agarrar às paredes de madeira podre. Você sentia os olhos de todos sobre si, a mistura amarga de medo e desespero estampada em cada rosto que cruzava seu caminho. A terra úmida grudava nas solas das botas, pesada e relutante em deixar ir aqueles passos que levavam à incerteza. O cheiro agudo da fumaça moribunda misturava-se com a umidade quase palpável do ar, criando uma textura invisível que parecia envolver tudo ao redor, como um casulo desconfortável e apertado. O cavaleiro de Greyhelm, ainda relutante, observava a multidão com um olhar cansado, mas firme. Seu manto, outrora reluzente, agora cobria mais poeira do que brilho, e sua expressão carregava a pressão de ser o portador de más notícias, um papel que ninguém desejava. Você se aproximou, notando o tremor discreto em suas mãos quando ele enrolava novamente o pergaminho, aquele mesmo convite para abandonar o pouco que conheciam. Não há tempo, disse ele, a voz rouca atravessando-o. Ar pesado. O que se move a oeste chega antes da próxima lua cheia. A sentença soou fria, uma promessa sem misericórdia que gelou a espinha. A multidão se encolheu, como se o peso das palavras os empurrasse para trás, esmagando qualquer ínfima fibra de coragem desperta. Na penumbra que se instalava, você percebeu uma criança espreguiçando-se contra a mãe, olhos grandes e brilhantes, tentando encontrar um vestígio de conforto na figura que a segurava. Apanhou a rugosidade da túnica, seu toque áspero, em contraste com o calor aflito que emanava do corpo materno. O pão duro e o cheiro de esterco que até então haviam sido normais pareciam memórias distantes, dissolvidas diante do que estava por vir. O velho do amuleto, um misto de silêncio e murmúrios, sequer desviou o olhar das nuvens turvas. A sul, como se sua oração estivesse sendo dirigida a uma escuridão esquecida que agora ameaçava despertar. Entre os lábios ressecados, as palavras sussurradas ganhavam velocidade, um conjuro ou talvez um aviso. Você não saberia dizer.
Os passos pesados de homens armados soaram de repente, cortando o ar como lâminas, enquanto alguns moradores se ajeitavam, segurando ferramentas antigas e rústicas com a firmeza resignada daqueles que nunca desejaram lutar. A sensação de que o chão de barro podia se abrir a qualquer momento guiava cada gesto, cada suspiro. Ao longe, o moinho parecia girar com menos vontade, seus rangidos estridentes se misturando à inquietude da vila. Mesmo os cães, que antes haviam silenciado, agora latiam nervosos, um coro desconexo de alerta, sem destino certo. O vento erguia pequenos redemoinhos de folhas e poeira, e você sentiu na ponta dos dedos a eletricidade estática entre o céu encoberto e o solo ensopado. De repente, o silêncio que precedia a tormenta se quebrou outra vez, um estalo seco na floresta que margeava a vila. As sombras entre as árvores se avolumaram, projetando formas disformes no limite do campo de visão, como dedos negros que tentavam empurrar a realidade para um abismo. Foi quando a figura surgiu, não montada nem apressada. A mulher de capa negra atravessou a praça com passos decididos, a capa arrastando levemente no chão lamacento, levantando pequenos fiapos de neblina. Os símbolos estranhos bordados em seu manto pareciam absorver o pouco de luz que restava, envolvendo-a numa aura impenetrável. Ela parou diante da agitação, os olhos tão profundos quanto poços sem fundo, fixando a multidão com uma intensidade que fazia parecer que via além da pele e da sombra. Sua voz emergiu, baixa, porém poderosa, rompendo o medo com uma certeza cortante. Quem pensa em fugir ainda não entende o que enfrentamos, disse, cada palavra soando como uma sentença inevitável. Eles não buscam só corpos, querem o que enterramos, o silêncio, a paz que prometemos a nós mesmos, mas nunca existiu. Um calafrio percorreu seu corpo. O tecido áspero da túnica parecia aderir à pele tomada por um frio que não vinha apenas da noite que caía. Você olhou ao redor e percebeu. A vila, mesmo em sua luta para esquecer o passado, era agora o tabuleiro onde uma velha guerra despertava de um sono profundo. Enquanto a voz dela ecoava, um rosnado sutil se fez ouvir ao longe, mais ameaçador pelo que não mostrava do que pelo que revelava. Sob as árvores, algo se movia, lento e calculista, enterrado no véu grosso da noite que já engolia as luzes vacilantes. Você sentiu a terra tremer levemente sob os pés, como se fosse consciente do titubeio entre a história que carregavam e o futuro incerto que aguardava. Os segredos, antes enterrados no silêncio opressor da vila, agora gritavam em sombras alongadas. O sino da igreja tocou pela última vez, um som solene e triste que convidava não para a paz, mas para a batalha iminente. E quando a escuridão pareceu apertar ao redor, aquela mesma figura ergueu a mão, apontando para o horizonte sombrio onde as árvores se quebravam sob uma forma que nem o medo ousava nomear. Você sentiu os olhos que ardiam contra o frio umedecido, o coração pulsando veloz, enquanto a vila inteira parecia conter a respiração, na expectativa aterradora de que o tempo usado em silêncio acabava, agora. Porque naquela noite, o verdadeiro rei das sombras finalmente fazia seu movimento, e a vila não teria escolha a não ser responder.
O sol se despedia lentamente, tingindo o céu com tons quentes que desfocavam as sombras inquietas da vila. O ar, antes carregado de tensão, havia se tornado mais leve. Não uma promessa de ignorância ao que ocorrera, mas um reconhecimento silencioso de que o pior passara. Por ora, você ainda sentia o peso do pergaminho selado, agora guardado na velha casa que acolhia os últimos resistentes. O cavaleiro de Greyhelm, exausto mas firme, ajudava a organizar os poucos pertences que restavam, enquanto a mulher de capa negra, agora sem mistérios, observava o horizonte com olhos cansados, porém de uma serenidade recém-descoberta. A maldição, aquela presença antiga e invisível que ameaçara a vila, não desaparecera por completo, mas recuara. Como um monstro que se recolhe na fenda escura para aguardar seu momento, deixara para trás uma marca, um silêncio diferente. Não o vazio apavorante da manhã anterior, mas um sussurro contido, um eco de esperança entre a poeira e a lama. Você caminhou devagar pelas ruas agora silenciosas, sentindo sob suas botas o terreno úmido que começava a secar com a brisa morna do fim do dia. As casas rangiam suavemente, como se suspirassem aliviadas, recuperando seu sono frágil. O cheiro familiar da fumaça da lenha misturava-se ao aroma terroso renovado, aquele velho perfume de luta e sobrevivência, que brota nos interstícios entre o medo e a tradição. Olhou para o velho do amuleto, sentado na soleira da porta, suas mãos enrugadas, repousando agora sem tensões, e um raro sorriso tênue entre os lábios ressecados. Ele murmurava palavras antigas, como bênçãos dadas ao vento, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz que não era do medo, mas da fé renascida. A criança, protegida nos braços da mãe, já não chorava. Suas pálpebras, antes inquietas, agora cerravam-se lentamente, embaladas pelo manto suave da segurança renovada. O mundo para ela ainda se mostrava incerto, mas havia um gesto coletivo que lhe garantia que o amanhã traria dia e noite, terras firmes sob seus pés e mãos amigas ao redor. O homem de capa, que tantas preocupações trazera, desapareceu entre as sombras que agora se alongavam, de modo gentil. Seu destino era incerto, como a própria história que ainda esperava ser contada. Mas sua missão encontrara pelo menos um respiro naquela aldeia que insistia em viver. Você se deixou cair no velho banco de madeira na praça, sentindo o cansaço invadir os músculos e a alma. A aspereza da túnica, antes uma presença incômoda, agora parecia parte inerente daquela pele que havia aprendido, dia após dia, a suportar o peso do mundo. O silêncio que reinava não era mais uma sentença, mas um convite para o olhar interior. No horizonte, o moinho retomava seu lento giro, seu rangido como um velho lamento que nada podia apressar, porém algo que afirmava que o tempo continuava seu curso. O sino da igreja havia silenciado, mas a vila respirava, não em desespero, mas em um compasso sereno de quem sabe que a batalha pode não ter terminado, mas que a vida, ela, sempre encontra um modo de persistir. Você sentiu o ar fresco entrar pelos pulmões, misturando o cheiro da madeira molhada, da terra remexida e da esperança não pronunciada, criando um aroma complexo, o do recomeço. E mesmo quando as estrelas começaram a pontilhar o céu tímido,
A promessa de outras noites e outros dias não soava mais como um fardo, mas como um mistério a ser descoberto, uma história que ainda era sua. Os passos apressados deram lugar a murmúrios trêmulos, e esses ao sussurro passageiro do descanso. Havia uma paz que não precisava de explicação, apenas de presença, o leve balanço das folhas, o farfalhar dos últimos ventos e o aconchego discreto do escuro antecipado. Você fechou os olhos, deixando o silêncio embalar a mente. O aroma distante da lenha queimando ainda dançava junto da melodia do rio invisível, enquanto os poucos habitantes da vila começavam a se recolher, aquecendo seus corpos e corações com pequenas chamas feitas para afastar não só o frio, mas também o silêncio aterrador que os havia surpreendido. Aquele dia que começara com uma promessa gelada, terminava agora como um suspiro lento e profundo. Um ciclo que se fechava, não como um ponto final abrupto, mas como as últimas brasas que permanecem vivas, iluminando suavemente a noite até que a mornidão do próximo alvorecer se encarregue de tudo. Você sentiu os dedos relaxando, a mente desacelerando o ritmo frenético dos pensamentos. O mundo, por mais duro que fosse, encontrava um espaço para a calma. E nessa noite, naquelas ruas de barro e casas de madeira, a história finalmente permitia que o silêncio fosse exatamente isso, um silêncio para dormir. Com um sorriso leve, você deixou que a escuridão o envolvesse, sabendo que o que se fora não voltaria, e que, apesar do medo, havia uma nova madrugada esperando para ser vivida, ainda que marcada pela cicatriz invisível do que passou, mas também pela força inesperada de quem sobreviveu para contar. E assim, o silêncio tomou seu lugar. Não como ausência, mas como um abraço gentil, doce e imenso. A suavidade que antes faltava, agora entregue em sua forma mais pura. Um convite para fechar os olhos, respirar fundo e finalmente descansar. Porque, mesmo nos dias mais sombrios, o sono pode ser a melhor história de todas.